Olá, bem-vindos ao PodioDev, um podcast sobre a neurociência na criação dos filhos. Eu sou a Graciele Azevedo, sou psiquiatra da infância e adolescência e sou mãe do Heitor. Eu sou Bruna Trevisan, sou psicóloga e sou mãe do João e da Catarina. E hoje a gente tem uma convidada aqui que eu tava super afim de receber pra gente conversar um pouquinho, que é a Maria Cláudia Arvigo. Ela é fonoaudióloga infantil, especialista em linguagem, vou colar um pouquinho aqui, mestre e doutora em linguística, pós-doutora em distúrbios do desenvolvimento em fonoaudiologia, diretora da VOAR, desenvolvimento infantil, e coordenadora do setor de fonoaudiologia infantil do TIM Unifesp, que é o nosso serviço de autismo lá. E o tema de hoje é a linguagem dos bebês. Falar como é que isso se desenvolve, assim. Então, muito obrigada por ter vindo, tá? Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de conversar sobre linguagem, que é uma área que eu gosto muito, que eu me dedico muito e que é sempre muito legal falar sobre, né? Ainda mais os bebezinhos. Muito encantador, né? Pensar nesse desenvolvimento da linguagem, né? Conta pra gente, então, um pouquinho... Nesses primeiros meses de vida do bebê, assim, né? Como que acontece esse desenvolvimento, que os pais podem observar, como que é a visão dos pais diante do desenvolvimento da linguagem dos bebês? Sim. O desenvolvimento da linguagem começa muito antes das palavras, né? A gente fica, às vezes, muito preso às primeiras palavrinhas, mas ela começa muito antes, já de bebezinho ali com meses. Então, o bebezinho ali, né, desde que ele nasce, ele já começa a se comunicar de alguma forma, de uma forma não ativa, não direcionada, né? Então, do 0 até os 2 meses, ele usa o choro como um recurso, né? Um recurso extremamente importante. Então, ali é uma criança ainda na fase que a gente chama de pré-linguagem, porque ainda não tem essa fala, não tem as primeiras palavrinhas, mas é o momento em que ele está muito sujeito ao interlocutor, né? Então, a mãe, né, os cuidadores, os pais começam a direcionar esse choro e dar um significado. Então, nessa fase, é uma criança ali não intencional, mas aos pouquinhos ela vai desenvolvendo essa intencionalidade, né, essa intenção de se comunicar. Então, por volta ali dos 3 meses, né, essa criança já começa a trazer alguns sonzinhos, 2 meses, 3 meses, já começam a aparecer os primeiros sons, né, alguns movimentinhos de boca, sorrisos. E ainda é uma fase não intencional, não dirigida, mas que já começa, né, a trazer um mundo um pouco mais elaborado de sonzinhos, de movimentos que a família começa também a significar, né? A partir ali dos 6 meses é que a gente já começa a ter mais intencionalidade nessa comunicação. Então, essa é uma criança que até então era uma criança não ativa, né, nesse mundo comunicador, e ela passa a ser mais ativa. Então, ela começa a ter ali uma pré-intencionalidade. Então, ela começa a trazer alguns sons, né, as vocalizações. Na verdade, assim, com 2 meses, a gente já começa a observar algumas vocalizações. As vocalizações são esse conjuntinho de vogais, né? Por isso são, né, vocais. Então, a criança está ali fazendo então isso já é, né, quase ali uma intenção. Então, ela começa a fazer esses sonzinhos, de imediato a mãe já fala, opa, falou, me chamou, né? E a criança começa a perceber que, olha, se eu faço esse som... Alguém reage. Exato, eu desperto alguma coisa no outro, né? Alguém reage. Então, ela começa a entender que se eu fizer isso, alguma coisa acontece. E é interessante que o próprio choro também começa a modificar, né? Então, não é só um choro, né? A gente até começa a ter variações nesse choro ao longo desses primeiros meses. Justamente por isso, porque a criança percebe que se ela chora um pouco mais estridente... é mais rápida a reação do outro, né? Se ela faz ali um choramingo, né? Também causa uma outra reação. Então, ela começa a perceber o quanto alguns sons, algumas reações modificam a reação do outro. Mas você vê que vem depois. Então, só pra falar de curiosidade, né? Porque eu lembro que quando o Heitor nasceu, eu tinha essa ideia, falei, não, a mãe tem que saber o que é o choro do filho. A gente tem que identificar o choro do nosso filho. Como se fosse um código que só a mãe vai saber, só sendo mãe vai descobrir. Até hoje você já viu uns vídeos no YouTube de um pessoal que estuda choro de bebês e que vai falar assim, se o choro faz se o choro faz um negócio. Tem umas coisas assim, né? E eu ficava, não, eu tenho que saber, tipo, nasceu. Eu tava lá, gente, que mãe que eu sou, que eu não tô conseguindo saber como é que é o choro do meu filho. Eu não sei, que eu não consigo diferenciar. E tem hora que é choro de nada, né? Tipo, choro porque eu tô no mundo, assim,
né? Sim. Então, vem depois, ela diferencia um pouquinho depois também, né? Não é assim, nasceu e já tem um choro para fome, um choro para frio, um choro para... E até, né, a comunicação, né, a linguagem, ela é multifatorial, né? E o ambiente é muito importante nisso. Então, às vezes a gente fala, esse tipo de choro é um choro de dor. Mas pode ser o choro de dor do Heitor, mas não necessariamente de outras crianças, né? Porque ele vai variando em relação ao próprio ambiente, né? Então, mesmo as vocalizações, elas estão muito ligadas, claro, né? Naquele momento, a criança tem um aparato, né? A estrutura orofacial da criança, ela tá ali e ela vai permitir produzir alguns sons. Mas ele vai sendo moldado em relação ao próprio ambiente, né? É por isso que vem as diferenças das línguas também, né? Então, o choro também, a gente vai começando a entender e criar o nosso repertório, né? É caseiro mesmo, de olha, então, esse chorinho aqui, já conheço. Aqui eu já sei que ele tá só fazendo uma manhinha, pode deixar, tá tudo bem, né? Mas a criança não vem com manual de instrução, a gente vai criando esse manual ao longo da vida da criança, né? Então, às vezes a gente acha, olha, né? Eu preciso saber... Não, eu preciso conhecer o meu filho, né? Isso vai vindo aos pouquinhos, conforme a criança vai produzindo sonzinhos, e aí a gente vai dando esse significado. Então, na verdade, no início, nessa fase, né, inicial da criança, até por volta dos 6 meses, é muito o outro significando a criança. Né? Então, a gente vai dando significado a esses sons que a criança vai produzindo. Então, não tem como realmente, olha, não, essa variação significa isso. Ela vai passar a significar a partir do momento que eu consigo associar aquele contexto, aquela situação. Né? Então, a gente vai criando esse repertório da criança. Mas é engraçado, a gente sempre tem essa dúvida, né? Falei, e aí? Eu não sei. Quando as mães chegam no consultório e falam, olha, você acha que isso aqui que ele está falando... Não sei, vamos entender, né? Vamos ver o que é que ele está produzindo aqui. Teste de hipóteses mesmo. Exato, né? Tem não sei se é uma lenda ou não, sobre a questão da gente falar com o bebê enquanto está na nossa barriga. É real isso? Tem dados de pesquisa sobre o desenvolvimento da linguagem? O quanto a gente conversa direcionando a nossa intenção para o bebê enquanto ele está na barriga? Sim, as vias auditivas, né, começam a serem formadas bem cedo, né, na intraútero mesmo. Então, a criança ela começa já a perceber alguns sons. Ela ainda não reconhece, não significa, mas ela já começa a perceber, né? Então, tem alguns estudos que mostram mesmo até a reação, né, da criança na barriga em relação aos sons da mãe, principalmente, né? Então, isso até para crianças que nascem prematuras, né, algumas pesquisas mostram o quanto é importante, né, de tentar trazer esse ambiente intraútero para essas crianças quando elas nascem e estão nessa fase de incubadora e tudo mais, né? Então, tentar reproduzir sons próximos. Tem crianças que não conseguem dormir, que a hora que você coloca um som parecido com o batimento cardíaco da mãe, ela se acalma. Então, mostra que, né, essa percepção, né, dos ruídos, do som da fala da mãe, a criança já percebe já muito cedo, intraútero. Então, pode falar sim com a criança lá na barriga, cantar, né, colocar músicas, que isso auxilia no desenvolvimento da criança, né? E mesmo depois, logo ao nascimento, né, quanto mais a gente estimular isso e falar com a criança, melhor, né? Tem vários estudos, né, da criança, bebezinha, né, com horas de nascimento, em que os estudiosos colocam uma chupeta na criança e quando ela ouve a voz da mãe, o tempo de sucção é diferente. É muito bonitinho. Né? Eles acalmam, eles sugam de forma mais lenta, porque é a voz da mãe. Para além da questão comunicativa, né? Do aspecto da linguagem em si, mas do afeto também, da regulação emocional. Da regulação emocional. Regulação emocional. Né? Já começa muito cedo, né? Dessa regulação, dessa interação, né? Da mãe e bebê. Né? A gente usa muito mãe, mas também o pai ali nesse momento. Então, já começa muito cedo esse vínculo, né? E a linguagem tem essa importância, né? De favorecer essa criação do vínculo, né? De favorecer essa interação com o mundo. Sabe que a gente estava ali nos 6 meses, eu acho, né? Falando da intencionalidade. Aí eu até pensei em uma coisa, antes de continuar um pouquinho de falar também, que a linguagem... de uma forma mais simplificada, talvez tenham mais componentes, né? Mas tem esse componente que a gente vai falar que é a fala mesmo, que é a produção, né? A pessoa se expressar. E tem o componente compreensão. Sim. Né? E as crianças
compreendem antes de poderem falar, né? Então, acho que tem não sei se por volta de 6 meses, assim, mas acho que já um pouco depois disso, de 6 meses, a criança já compreende algumas coisas. Sim, a partir dos 6 meses, a criança já é habilidosa, né, para conseguir localizar a fonte sonora, né? Então, ela já localiza, já consegue perceber diferentes sons. Há 8 meses, isso vai ficando cada vez mais apurado, né? Então, a gente sempre diz, né? A criança, ao longo do desenvolvimento, ela entende mais do que ela fala. Até a gente considera como um pré-requisito mesmo para o desenvolvimento da fala, né? A linguagem receptiva, a compreensão. Se a criança tem, né, dificuldades para compreender, então, isso vai afetar o desenvolvimento da fala. Então, é importante observar isso, né? A criança começa a localizar a fonte sonora, reage ao som, tudo isso tem a ver com a compreensão da linguagem, né? E por volta de 8 meses, a criança já consegue entender o não. Às vezes os pais ficam muito preocupados, eu posso falar não, não posso falar não? Pode, né? Porque é importante até que a criança receba o não, claro, a gente não vai dizer não o tempo todo para a criança, mas a gente vai dizer para ela começar a significar isso, o que pode e o que não pode, né? O quando ela precisa reter aquele comportamento. E com 8 meses ela é capaz de compreender, né, que não pode, né? O que significa esse não. E ela começa logo na sequência a reproduzir, né? É super bonitinha, ela já começa a fazer um não, não, não. Então, melhor não falar não. E se eu não falar não, eles não reproduzem, será? Porque é outra coisa problemática, né? Depois tudo vira não. Quem sabe, se eu não falar não, né? Quem sabe eles não começam a reproduzir, assim. Porque o sim demora, mas o não é rápido. O não é rápido e tudo é não, né? Não vou falar não porque eu estou fazendo uma educação mais positiva, é porque eu não quero que ele... Não quero que ele fale não pra mim depois. Porque é interessante, porque aí não é pra tudo, né? Até quando é sim, ele fala não. É difícil, né? Me veio uma curiosidade aqui, que eu não tenho a mínima noção. É uma curiosidade que me apareceu pra mim na internet uma vez, e eu não sei o quanto é algo realmente fidedigno, né? Sobre uma linguagem de sinais de bebês. Tem muito nos Estados Unidos. Né? É algo que é favorável? Tem estudos em relação a isso? Ainda são poucos estudos, né? Mas é bem interessante, né? Que é o Baby Signs. Porque o desenvolvimento dos gestos, né? A comunicação por meio de gestos. Quando a criança é pequenininha, os gestos têm uma função extremamente importante, porque ela está antecedendo ali a fala, né? Naquele momento, a criança ainda não tem estrutura suficiente para produzir palavras complexas. Mas e o sabe gesto dar tchau, sabe dar tchau. Não sei falar tchau, mas eu dou um tchauzinho. Isso, né? Então, ela já começa a apontar. Então, ela vem com gestos com significado. E essa criança é capaz, né, de imitar gestos e tudo mais. Então, quando você coloca, né, simboliza essa comunicação por meio de gestos, você amplia a possibilidade da criança, né, de se comunicar. Isso não vai interferir na aquisição, na verdade, não vai atrapalhar a aquisição da fala. Pode até ampliar, porque a criança já tem mais recursos para se comunicar. E aí, o que acontece? Quando a fala começa a emergir, ela começa a diminuir a quantidade de gestos, né? Então, ela não precisa... Então, o gesto fica só como recurso de apoio, ela não fica mais como recurso principal de comunicação. Mas é interessante, porque as crianças usam muito, né? E quando você vê os vídeos, né, desse grupo de pesquisa, né, é bem interessante, porque as crianças usam de uma forma muito complexa, né? Então, elas vão significando não só aqueles do nosso cotidiano, né, de dormir, de fome, mas outros também. Não, e eu fiquei super pensando até de coisa de regulação, né, emocional, que essa possibilidade de eu falar que é fome, né, assim, fazer um gesto para comer, entendeu? Um gesto para dormir, o quanto teria também de uma alta percepção da criança em relação àquilo, você estimula isso, né? Sim. E não tem risco disso atrasar a fala? Não, ao contrário. Né? Até para crianças que atrasam, é interessante usar o gesto. Porque você mantém essa intenção comunicativa e aí a criança mantém essa interação, não perde o interesse na comunicação e favorece o desenvolvimento da fala. Né? Então, ele vai favorecer. Né, o Baby Signs, ele tem ali um repertório específico de gestos, né? Para você dizer, olha, eu estou usando essa técnica, tem que aprender aquele repertório. Mas se a gente observar no nosso dia a dia,
A gente faz isso, né? Então, às vezes, as famílias têm ali alguns gestos que são específicos da família e que tá ali, né, no cotidiano. Então, não precisa ser necessariamente, né? Então, tem né, um gesto do mais, pode ser outra coisa, né? Desde que a criança entenda que aquela comunidade compreenda, que é o pai, mãe, avó, compreenda aqueles gestos. E não vai atrapalhar. Né? Vai dar mais recurso para essa criança se comunicar. Eu descobri depois, eu pensei, por que eu não usei esse negócio? Eu não sabia, né? Fui ver depois que o Heitor nasceu, que eu fui entrar nesse mundo e ver, falei, gente... Mas é uma coisa a mais, né, pra gente... uma coisa a mais pra preocupar também, né? Mas, Eu tô pensando na Catarina, minha filha, ela tá com 1 ano e 9 meses. Ela tá fazendo fono também, porque tá um pouco atrasado. Tô estimulando. E ela, eu não ensinei os sinais, mas ela tá desenvolvendo super bem, porque a compreensão dela tá maravilhosa. E ela faz o não, já tem, viu? Ela já faz. Ela aponta que é isso aqui, que é pra colocar mais. Isso aqui, num copo assim, é canudo. Já tem vários sinais, já foi criando o próprio repertório. Como o repertório dela tá bem pequenininho, mas nos sinais ela tá desenvolvendo sozinha. O que vem intenção, né? Que aí você vê diferença de outros quadros, um quadro de neurodesenvolvimento, pensar no autismo, alguma coisa, né? Você tem muita intencionalidade dela, né? Nossa, ela tem demais. Ela tá lá, ela quer comunicar, não tá saindo aqui, mas vai sair de algum jeito, vocês vão me entender, né? Exato. E os gestos favorecem, porque né, se a criança tem a intenção, mas por algum motivo essa fala não está emergindo, né? Por alguma questão do transtorno de neurodesenvolvimento, o próprio atraso, né? Está atrasando por N questões. Mas se a criança está mantendo uma intencionalidade, ela não perde esse interesse da comunicação. Né? Quando a criança não tem recurso nenhum, né? É muito difícil a criança, né, que tem intencionalidade, né, que não tem ali risco para algum transtorno, que ela não tenha nenhum recurso. Mas se você dá esse repertório, olha, né, vamos criar alguma coisa, vamos ler, né, é hora de dormir. Ai, tô cansada. Ela faz isso quando é muito bonitinho, né? Ela vai criando, é uma comunicação, né? É um meio linguístico aí, né? Uma forma dela criar ali essa comunicação com todo mundo, né? E ela vai se sentindo entendida e aí vai entrando nessas questões de regulação, de ajuste de comportamento, porque ela consegue, né? E ela percebe que, olha, deu certo isso aqui, funciona. E eu fiz a consulta com a foniatra online. E aí ela tava comigo por perto, aí ela pediu pra ir no meu colo. A hora que eu sentei ela no meu colo, ela fez assim, ó, pra foniatra. Ai, gente. Aí eu falei, tchau, beijo. Eu mandei beijo pra, né, tchau, beijo. E ela espontaneamente fez assim... Aí ela, né, assim, acho que não precisa avaliar muito. Tá pronto. Tudo bem. Só vamos estimular, né, a quantidade de palavras dela. Que bonitinho, né? É tão bonitinho, pequenininho, fazendo gestinhos. É uma gracinha mesmo. Voltando aos 6. Paramos nos 6 meses. 6 meses. Né? Então, 6 meses é um período que a gente começa a observar esses sons ficarem mais complexos, né? Então, assim, 2 meses a criança já pode fazer alguns barulhinhos. É até importante, né, a gente observar se essa criança ela é ruidosa. Às vezes os pais falam, né, que bênção, a criança é super silenciosa. Na verdade, é um sinal de risco, né? Então, quanto mais barulhinhos essa criança fizer, melhor. Então, isso mostra que ela está ali, que ela está treinando, né? Ela está praticando, movimentando todo esse aparato que ela tem ali, que vai levar para o desenvolvimento da fala. Então, ali, né, com 6 meses, a gente começa esse período ali de balbucios, né? Então, né, esse período de vocalizações, né, de 2 até 6 meses, 7 meses, a gente já começa... É interessante porque o desenvolvimento da linguagem, como todo e qualquer desenvolvimento, ele não é marcado por marcos específicos, né? Então, a gente tem ali escadinhas. Então, tô aqui, no dia seguinte, tô fazendo... Né? Então, a gente fala, com 1 ano a criança começa a falar. Tá, então isso não quer dizer que no dia do aniversário dela ela vai sair a primeira palavrinha. A gente tem ali algumas variações, né? Existe uma faixa de né, que a gente chama ali de janelas de desenvolvimento. Então, nessa faixa etária dos 6 meses, a gente começa a perceber essa transição, né? Que essas vocalizações começam a co-ocorrer com outras mais complexas, né? Então, ela está ali fazendo só vogais, mas já começa a aparecer algumas consoantes. Então, ela começa a mesclar. Então, ela pode fazer ela pode fazer um da, né? E ali ela começa a trazer os balbucios,
né? Então, ela começa a trazer repetições, que são os balbucios reduplicados, né? Que esse... Mamamá. Isso, né? Então, esse nome complicado é isso. É pegar conjuntos ali de sílabas e repetir. Então, mamamá, mamá, babá, babá. Ela pode fazer a, babá. Então, ela vai misturando até que, né, esses sons se tornem ainda mais complexos, né? Então, ela começa a modificar. Então, nem sempre ela vai reduplicar, às vezes ela vai fazer com vários diferentes dentro da mesma produção, né? Então, 8 meses, 10 meses, a gente já começa a observar essas produções mais complexas. Então, ela começa a fazer a, batacá, cacá, né? Vai misturando, até a gente chegar ali por volta dos 10 meses, a gente já começa a ver essa produção canônica, que está muito mais próxima de uma palavra. E aí que a gente começa de novo, né, a ter essa função. Ao longo de todo o desenvolvimento, o outro tem uma função extremamente importante, que é dar esse significado, né? A gente vai significando. Então, ela está lá, ai, tá falando com a mamãe, né? E aí a gente percebe que aquela criança começa a fazer essa variação melódica muito próxima, né, da nossa fala. E a troca de turno também, Sim, né? né? Você fala, eu paro. Né? Você parou de falar, eu entro, mesmo que seja com as... E essa conversa mesmo. Então, a criança está falando, você está conversando. E a gente percebe que a criança para de vocalizar para esperar o outro e ela reage, né? Então, não é só, né, uma vocalização à toa, né? Ela está realmente, né, interagindo, ela está fazendo uma troca. Vem com sorrisos, com expressões faciais, né? E quando ela começa a chegar, né, nessa frase que ela usa muito bem, né, as vocalizações com um padrão melódico, ela entra nesse jargão, que parece realmente que ela está falando a nossa língua. E a gente percebe, né, a gente tem vários estudos, que a criança ela vai fazer essas produções de uma forma muito parecida com a língua que ela está adquirindo, né? E aí a gente começa a entender qual é a língua tida a língua 1, né? A língua materna. Então, se a criança está inserida num ambiente de falantes de português, ela vai fazer uma variação muito parecida com o português, né? Então, aí a gente fala, ela está falando, mas ela está falando na língua dela, né? Esse jargão, ele não costuma demorar tanto, ou demora muito. É rápido. É muito Porque eu fico olhando, eu ficava olhando essa coisa de desenvolvimento infantil, olhando por Heitor, assim, e eu vi muito pouco, né? Assim, pouquinho, na hora que começou a falar umas palavrinhas ali, tipo, já, sei lá, foi pouquinho. E a transição é muito rápida, né? A gente fica, né, esperando, agora tá fazendo. Não, é muito rápido. A criança sai, né, da vocalização e não é que, então ela tá fazendo só vocalizações, daqui a pouco ela tá fazendo os balbucios. Ela tá fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Então, a gente às vezes nem percebe. Nossa, mas ela fazia só vogais? Não, ela já, né? Porque é muito rápido, né? E a hora que ela começa a entrar no jargão, ela já entra nesse canônico, já começa a ir um boa, né? No meio da conversa. Então, boa, né? Às vezes tem só a sílaba tônica, né? Só bó pra bola. Ou bo pra acabou. Então, já começa a aparecer coisinhas ali, né? Produções que tá muito próximo da palavra. Então, não fica só naquele jargãozão, né? Tem criança que demora um pouco mais, que fica um pouco mais ali nesse jargão e depois ela começa a trazer as palavrinhas, né? Então, claro, né, a gente vai precisar levar em consideração o desenvolvimento de cada criança. Mas essa janela, né, é uma transição normalmente muito rápida. Acho tão importante trazer aqui, você falou assim, não é que ela fez um ano, tem que estar assim. Mas a gente tem janelas e fala assim, se não chegar aqui, então, essa coisa do 9 meses não tá fazendo isso, precisamos olhar. Sim, né? É importante então, observar, né, esses riscos, né? Como eu disse, né, é importante observar se é uma criança que faz barulhinhos, né? Então, se ela é recém-nascida, mas ela precisa começar já a ter um interesse pelo ambiente, né? Então, ela começar a fazer alguns movimentos de boca, né? Então, 2 meses, ela precisa começar a vocalizar. Então, a gente precisa observar, né? A gente fala que cada criança tem seu tempo. É verdade, não é, né? Tem, realmente, porque a gente tem essa janela do desenvolvimento. A gente vai dizer, olha, de 5 a 6 meses, 7 meses, a gente espera que a criança comece a fazer os balbucios, né? Então, a primeira palavrinha, ela deve emergir por volta dos 11 meses até os 18. Mas isso não quer dizer, né, que eu vou esperar essa criança estar lá com 18, lá já está tardio e não apareceu nenhuma palavra, né? Então, essa criança precisa mostrar que ela está chegando, né? Então, ela está dentro dessa janela,
mas ela tá chegando lá. Ela ainda não produziu, mas ela tá quase. Ela tá nessa intencionalidade. Chegou perto do 18 fazendo só a vogal de lá de trás, né? Né? Já... né? Ou ela tá, né, com 6 meses, é um silêncio. Não, tem alguma coisa que não tá funcionando, né? Então, ela tá demorando nesse jargão. Ela tá há muito tempo ali fazendo esses barulhinhos que tá próximo da fala, mas não aparece essa canônica, não aparece essa quase palavra. Então, é importante observar isso, né? Então, às vezes, a gente não pode nem ficar muito desesperado de, olha, então agora eu preciso buscar porque meu filho está com 10 meses e ainda não está produzindo vocalizações, balbucios complexos, quase palavras. Calma, né? Se ele está produzindo balbucios complexos, tá no jargão, ele está chegando. Mas ele está com 11 meses, 1 ano e nada de quase palavrinhas, tem algo que a gente precisa observar, né? E é sempre importante, olha, tô na dúvida, vamos procurar um especialista e vamos ver. Vamos entender, porque às vezes a gente está assustado, mas a criança está no processo. Mas não pode ficar esperando, né? Então vamos esperar até 1 ano para ver se essa criança começa a ter essa produção próxima da fala, né? A gente precisa sempre observar com cuidado. Sabe que eu acho que, assim, linguagem... O desenvolvimento infantil é lindo, no geral, né? Mas a linguagem é um negócio que eu acho quase mágico, né? Porque, assim, eu acho que eu li num livro, né, de desenvolvimento, mas comparando a criança ouvindo a gente falar com a gente tá lendo um livro sem espaço entre palavras, sem pontuação, sem nada. Porque, a princípio, eu tô falando uma coisa que não tem significado nenhum. Tipo, se eu falar bola, água... Pra criança, bola, água, não é nada. Ela nem entende esses núcleos palavras separadamente, né? E até por isso eles reforçam essa importância do conversar modulado para a criança, que aí você dá mais pausa, você dá mais ênfase na palavra, nas sílabas e tudo. Mas ela não, tipo, ela é um computadorzinho que fica ali, que começa a decifrar e que fala, bem, agora parece que falar essa sequência bola sempre que tem esse objeto perto. Foi umas 200 vezes na minha vida eu ouvi bola e agora eu tô sacando que, poxa, sempre fala bola quando estão falando da bola, né? E é um computador, é um negócio que vai decifrando ali, né? Um código que é complexo, né? Exato. Muito complexo. Sim, e é bonitinho de ver, né? Porque tem alguns estudos, né? E mesmo esses documentários sobre desenvolvimento infantil, e aí mostra a criança, né? Nessa transição e o quanto, né? Que durante o dia ela tá ali ouvindo, recebendo um monte de informação e aí no bercinho ela tá lá como se ela estivesse ensaiando, né? Porque ela tá treinando esses sonzinhos e é isso, né? Ela tá ali reproduzindo os sonzinhos que ela ouviu ao longo do dia. E no dia seguinte ela vem com mais repertório, né? E é interessante porque por isso é aquisição e a gente, né, insiste nessa questão de que é natural. Claro, vai depender de múltiplos fatores, então não é natural, deixa lá no bercinho, deixa lá ali que vai surgir. Deixa na televisão para aprender a falar. Deixa na televisão para aprender a falar, né? A gente precisa do outro, a gente precisa do ambiente, né? Mas a gente observa que a criança, toda e qualquer criança adquirindo qualquer língua, ela vai passar pelos mesmos processos. né? Igualzinho, assim. Então, a criança está aqui aprendendo português, a criança está lá na Alemanha, a criança no Japão, elas passam pelos mesmos processos, né, iniciais, o mesmo conjunto de sons, né? Então, elas vão fazer as mesmas vogais iniciais, né? São essas de queda de mandíbula, de abertura de boca. Depois elas começam a fazer, né? Quando começam a entrar as consoantes, as primeiras que aparecem são as de junção de lábios, né? As bilabiais. Essas de queda de... mais o gu a criança começa com essas guturais inicialmente, né? O gu, 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 gu. Aí depois ela começa, né? Com as vocalizações, são mais essas de abertura mesmo, de né? Que são bem queda de mandíbula, que tem mais espaço, mais sonoridade. E aí, quando elas começam com as consoantes, tem mais espaço de contato. Então, são as bilabiais, né? O pá, bá, má. E aí, todas elas vão passar por esse mesmo processo, inclusive as crianças surdas. Né? E aí, chega um momento que a criança não recebe o input, não recebe essa informação, ela deixa de produzir. Mas durante as fases iniciais, elas fazem exatamente o mesmo processo. Sabe que eu fico até pensando, né? Eu acho que até esse nome, mamãe, papai... né, veio dessa coisa, das primeiras coisas que a gente produz naturalmente. Que é possível da criança falar, assim, né? Sim. Né?
Porque é o que mais começa a falar por aí você já tá todo empolgado, né? Claro que agora a gente já dá o sentido, mas até pra uma mãe e pro pai deve ter surgido, porque, se eu tô tão querendo que meu filho fale alguma coisa, a primeira coisa que ele falou deve ser o meu nome aqui, né? Sim. Então, né? E se a gente vê nas línguas, todas elas, mesmo as mais distantes, bem parecido. Mami, né? Sempre uma mãe, né? Essa junção de lábio com lábio e essa duplicada, né? De sílabas, que é o mais fácil para a criança produzir. E aí, de pronto, opa, me chamou, né? E a criança começa a significar. E a gente tem uma ideia de número de palavras que a gente deve esperar em cada uma dessas etapas? A partir ali, quando ela começa a produzir a primeira palavrinha, como que a gente começa? No início, né? O primeiro ano de vida, né? Primeiro de 1 até os próximos dos 2 anos, a criança produz ali uma média de 50 palavrinhas. A partir dos 2 anos que a gente tem o boom, né? Que é quando a gente amplia esse repertório e começam a aparecer inúmeras palavras. Então, os 2 anos, tanto que é o momento de produção de frases simples. Juntar duas palavrinhas. Que é água, né? Isso, né? O que é água. Da bola. É isso. Né? Então, ela vai juntar 2 itens frases ali com por 2 sequência. palavras, com 2 erros, então. Então, 2 aninhos é o período de, né? Então, ela vai ter um objeto, que é aquele de recurso, que antes o pedido era feito só pelo objeto, né? Bola, água. E aí, a partir dos 2 anos, é o da água, quer água, né? E aí, ela começa a expandir. Então, 2 anos é quando a gente tem ampliação desse repertório. Até os 2 anos, ali, perto dos 2 anos, umas 50 palavras ela teria que conhecer. E isso precisa ser ampliado ao longo do desenvolvimento, né? Então, a gente tem a imersão das primeiras palavrinhas ali, né? Por volta de 1 ano, né? 11 meses, 18 meses. 18 meses já é aquele, né? Lá 18 no limite. meses é no limite. É o limite. Teve até 18, né? tá? Porque a gente fala, mas 18 meses é muita coisa, né? Imagina, a criança com 11 meses, a criança lá com quase 2 anos, é bastante, né? Um tempo bem considerável. Então, ali, por volta dos 18 meses, a criança que está dentro do desenvolvimento esperado, ela não está iniciando a primeira palavrinha, ela já está com um repertório de palavras que são consideradas funcionais. Tá. Né? Porque não basta ela produzir palavras, essa palavra tem que estar dentro de um contexto e ter um significado, e ela precisa manter essa palavra sempre para aquele mesmo item, né? Então, a bola tem que ser sempre para bola, ela não pode ser a bola do bolo. Mas acho que é importante também falar, né? Que assim, no começo, palavra não necessariamente é a palavra certa, né? O bol, né? Sim, se ela não fala falar bol certo. para bola, sempre ela reconhece a bola, ela repete aquilo como bol, ele é usado para isso e tem função, o bol é uma palavra. É contado como palavra. Contado como palavra, isso não precisa ficar também, né? Tem que fazer bola. Talvez sejam quase as únicas palavras que vocês vão falar certo, né? Então. Sim. Tem muito essa coisa de pegar a sílaba tônica da palavra e fazer por isso, né? Então, é interessante porque as primeiras palavrinhas, elas vão ser ou o início da palavra ou a final, né? Sempre a tônica. Então, e aí a criança vai usar o bo, é o clássico, né? O bo sai bo pra tudo. Acabou, né? Bo. Bo pra acabou, bo. E assim, a gente começa a perceber que tem uma variação. De início é um bo que parece o bo da bola, o bo do acabou e para outros itens, depois o da boneca, mas depois a gente começa a perceber, né, quando ela começa a variar mesmo, e criar esse repertório, tem uma variação, mesmo às vezes muito próximo, né, para o bo de bola e o bo da boneca, mas o bo do acabou, ela começa a fazer algumas variações que já começa a distinguir entre cada uma delas, né, e depois ela já começa a introduzir mais itens dentro dessa palavrinha, né, então o que era só bo para ser bol, né, e boa, né, e o bo, ela começa a trazer um a quase ali próximo de abo, né? Então, ela vai colocando itens. Isso é interessante, né, de entender. Porque quando a gente vai contar essas palavras, ela tem que ter essa funcionalidade e não necessariamente a palavra inteira. Né? Às vezes os pais falam, mas ela não fala. E a criança chega, mas ela está produzindo muita coisa. O au-au, né? As onomatopeias, tem coisas que contam também, né? Como palavra. As onomatopeias, elas começam bem cedo até. Né? Então, ali por volta de 6 meses, a criança começa a produzir algo, como ela já está produzindo as vogais, ela já consegue fazer essa duplicata e coarticular, né? Que é essa de produzir sons que exigem movimentos distintos e juntar esses movimentos, né? Então, o A, o U
são sons complexos, né? Então, eu tô fazendo abertura de boca, movimento de mandíbula para fazer o A, e eu tô fechando a mandíbula e juntando o lábio para fazer o U, arredondando esse lábio. É muito complexo, né? Mas a hora que ela consegue fazer o au, ela já começa a identificar que é aquele au, e a gente, você tá chamando o au, uau, né? Então, o ai, de dor, né? O oi, né? Então, ela já começa a produzir isso e já é também contado como palavrinha, Sabe já uma tem coisa produção. que eu acho legal? Eu fico pensando várias coisas aqui também, né? Mas de trazer, né? A gente não se ater só ao número de palavras, né? Porque tem a intencionalidade, a coisa da intencionalidade, né? Porque às vezes a criança tá lá e tá falando 50 palavras, que são todas as cores, todos os números, todas não sei o quê. Boa. E ela não tá falando assim, mamãe, água, mamãe, né? Então, assim, Exato. tem a coisa, tipo, pra que eu tô usando essas palavras que eu aprendi aqui também? Né? É pra me comunicar com o outro, né? Por isso até alguns pesquisadores nem usam tanto essa quantidade de palavras, por isso. Porque o que mais é importante aqui é justamente o quanto essas palavras têm função no dia a dia da criança e o quanto elas são recorrentes, né? Porque a gente pode sentar num dia e pegar a criança tá fazendo 20 palavrinhas, mas no dia seguinte essas 20 não aparecem de novo. mais. Então, ela não houve realmente uma aquisição no inventário, né? Então, ela precisa ser recorrente. Então, a criança precisa produzir isso várias vezes e sempre direcionados para o mesmo item, né? Então, o mamã é sempre para a mamãe, né? E o mamá é sempre para a mamadeira, né? Sempre para o leite. Então, ela consegue fazer essas distinções e de forma funcional. Então, ela realmente está identificando e direcionando aquilo dentro da comunicação. A Catarina tá falando bem pouco, mas esses dias ela acordou 4 horas da manhã, falou: mamãe, abo, que é água pra ela. Tá pedindo que tava com sede de madrugada, super funcional, né? Às 4 da manhã. Tava muito quente mesmo essa noite. Tá. Tudo bem. E gritando no quarto dela: abo. Já foi Bonitinho. Já é bem funcional, né? Super aí, né? Sim. Eu acho Sim. que é isso que a gente se perde nessa coisa às vezes, do número, mas não vê a função. Porque que, mesmo que seja funcional no sentido, não, mas ele tá falando azul pro azul. Azul pro azul, não que tudo não bem. precise cuidar se o número tá baixo, né? Mas não sentir orgulho, né? Talvez assim, do Não fato precisa- de ter um repertório gigantesco, mas não funcional. Porque às vezes tem essa coisa, nossa, sabe todas as cores, sabe inglês, Tem inglês, sabe? tem muito, Sim. né? Ele sabe até contar inglês, sabe as cores em inglês. Mas tem sabe uma inglês de onde? hipervalorização. Já que assim, desculpa, mas por que ele está sabendo inglês? Tá alguém falando com ele? Não, é porque ele viu num desenho e gravou. E assim, mas por que ele tá soltando? Porque não é o típico da criança ficar soltando coisas em inglês Sim. também no dia a dia dela, se A não não tem ser que- ninguém falando com exato, ela. A não ser essa que ela esteja língua. num ambiente que, né, que se fale inglês, né? Então, se tiver um ambiente que é favorável para isso, ok. E aí também é importante observar, porque às vezes, ela fala inglês, mas se você pergunta alguma coisa em inglês, então a linguagem receptiva também, né? A compreensão tem que estar ali atuando. Então, se você produz alguma coisa dentro desse idioma e a criança não responde, ou ela não demonstra reconhecer ou compreender, então não tenha realmente uma aquisição bilíngue, né? Então, isso é importante. Nossa, o tempo voa, né? Eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que é muito importante. Você mencionou rapidamente sobre as telas. E a gente tá realmente num momento que a gente precisa falar mais disso. Né? Vou anotar, inclusive, falar mais disso. E até lembrando, quando você falou, olha, eu lembrei realmente de quando uma conhecida me falou, tava com a criança pequena, e ela me perguntou, quando que eu tenho que apresentar a tela? No sentido, a pergunta dela no sentido de como se a criança tivesse a necessidade de ter uma estimulação em função da tela, de aquilo ser positivo. Eu falei, não é. Calma lá, né? Se puder falar um pouquinho nisso, né? Da relação do desenvolvimento da linguagem com o uso de telas. Né, a gente tem alguns estudos recentes que mostram quanto o uso de tela impacta no desenvolvimento da criança, né? Tem variações, né? Tem a tela, que é essa tela coletiva, que é a televisão, que ela impacta menos do que o celular, que é uma tela individual, porque ela impede justamente a interação, né? Então, na tela da TV, a tendência é a gente poder conversar, a gente poder interagir. Não que ela deva ser apresentada para a criança pequenininha, mas pensando na quantidade de impacto, né, no desenvolvimento da linguagem, ela tem um impacto menor. Não que o fato de colocar a criança sozinha na frente da Exato, TV, né? Vai né? realmente Então, reduzir é isso, é esse pensar risco. sempre nessa questão da interação.
interação, né? Então, olha, vamos assistir televisão, vamos colocar ela para assistir desenho, mas eu vou estar do lado conversando com ela. Co-viewing, né? Isso. Mas eu acho que assim, 2 anos, os estudos acho que são bem claros que nenhum tipo de exposição ajuda, né? Exato, Até 2 anos, nenhum tipo de exposição ajuda. O que é indicado é 0 tela para crianças pequenininhas até 2 anos. Mas a gente vive num ambiente assim que é quase impossível. A gente está o tempo todo na tela, né? Então, quanto a gente puder evitar de expor essa criança, melhor. Então, se a gente pensar, né, no impacto de cada um, se eu for escolher entre um e outro, TV é melhor. Mas assim, porque eu acho que mesmo a TV, quando a criança está sozinha, tem aquele de você passar por lá, né? Você está no ambiente, você pode não sentar do lado dela. Então, não é bom. Mas, assim, se eu for precisar colocar... Porque é isso, a gente tem que ver a realidade dos pais, né? Sim. Assim, olha... Eu acho que, assim, precisa saber que não é bom, que não estimula, que não é legal. Pelo menos até 2 anos, não. Mas vou cozinhar. Se for uma criança que já está com atraso, então, aí pior ainda, tá? Mas assim, olha, preciso fazer a comida agora e não tem outro ambiente, não, sei lá, a gente já pode falar, deixa na cozinha, mas tem hora que não rola isso. Deixa do seu lado na cozinha lá do lado. Um hábito. Um hábito, né? E aí, se for, então, fazer, né? Preferencialmente, aí você pode, entre um celular e uma televisão, melhor uma televisão e aquela checagem. Porque o que eu vi um estudo, uma vez foi uma revisão até, ele falou assim, até 2 anos não ajuda. E aí, depois dos 2 anos, era meio assim... se você for fazer um co-viewing, que é esse, assistir do lado e comentar, ou programas educativos, né? Pode ajudar em algum repertório, mas não precisa. Né? Não precisa. Ele não pode ser usado, entendido como um recurso, né? Então, olha, eu vou colocar a criança para aprender determinada... porque tem... TVs educativas ou mesmo aplicativos. Então, eu vou colocar ela ali para ser estimulada. Não, isso não é estímulo, né? Ou mesmo, olha, eu preciso que ela fique quietinha, então eu dou a tela para a criança. Então, na verdade, eu estou fazendo um efeito contrário, né? Porque eu estou hiperestimulando essa criança. Né? Eu estou hiperestimulando no sentido de ela estar recebendo uma série de informações visuais, auditivas, que para ela ainda, né, ela não tem maturidade cognitiva, neurológica para isso. Né? Mas é importante a gente pensar, né, nas crianças de hoje, no ambiente que a gente está hoje, o quanto a gente consegue zerar. E às vezes a gente diz para os pais, olha, não dê a tela. Mas é importante, não dá a tela, mas e aí? Né? Então, olha, eu preciso trabalhar o que eu faço com essa criança? Então, quando a criança está já atrasando para falar, né, para desenvolver a linguagem, o indicado é não colocar a tela. Mas se não há outro recurso, ok, então o mínimo possível. E aí, quando eu tiro essa tela, eu preciso que esse tempo sem tela seja produtivo. Né? Isso é o mais importante. Então, não adianta eu dizer para o pai, não use tela. Mas, e aí? Né? Mas também eu deixo a criança ali do lado, né? Eu vou trabalhar. Isso aconteceu muito durante esse período de pandemia e é pós-pandêmico também, né? Porque nem todo mundo voltou de imediato, né, pro trabalho presencial e as crianças ficaram em casa. E aí, né? As crianças estão lá perambulando e estão sozinhas. Então, a gente precisa transformar esse momento em que elas não estão na tela, isso mesmo para as crianças mais velhas, de 4, 5 anos, em momentos produtivos. Né? Eu preciso interagir com essa criança, né? Eu preciso estimular o brincar. Que é muito interessante, que os pais falam, mas eu preciso ensinar a brincar? Sim, né? A criança ela não nasce sabendo brincar, ela sabe explorar. E muitas vezes, até isso a gente precisa ensinar essa criança, a explorar o brinquedo, explorar o ambiente. Né? Isso é um fator que favorece o desenvolvimento da linguagem. Né? Quanto mais essa criança tem possibilidade aí de exploração, maior a possibilidade dela desenvolver repertório. Né? Bora pro Pódio Dev? Vamos, tô aqui pensando. Porque tô já tentando assim, será que eu tenho alguma coisa? Não, acho que a gente pode pegar alguns Pódio Devs que enfatizem coisas que a gente já falou, né? Também pensei isso. Pode ou deve falar com o bebê na barriga? Deve. Quanto mais a gente falar com a criança na barriga e depois do nascimento, melhor. Então, deve falar com a criança, sim. Okay. Pode ou deve ensinar a língua de bebês? Língua de sinais de bebês? Pode. É um fator que favorece. Não é um dever, mas pode. Tá, legal. Então, vamos só reforçar um que a gente acabou de falar, né? Mas assim, pode ou deve dar tela para criança com 1 ano? Não pode nem deve. Mas se não houver outro recurso, tenta diminuir a quantidade, quanto menos possível. Porque
Porque o que muito acontece nesse sentido, de que eu ouço das mães é: nossa, mas é tão bom, ensina tanta coisa. Nossa, é tão educativo. A gente escuta muito esse argumento, né? Eles falam, pô, mas olha quanto que ela pode aprender com você. É que a coisa do contexto, a coisa do contexto, da emoção, do você falar de algo para o qual a criança está olhando naquele momento, Sim. né? Então, assim, olha, um cachorro. Se a criança estiver olhando para o teto, ela não vai ver que cachorro é cachorro. Exato. Né? Então, essa coisa, tipo, nomear, direcionar, virar o olhar, a emoção, meu tom de voz, que são todas coisas ali que... Né? Esse olhar um pro outro, né? Eu acho que a gente percebe, né, por nós mesmos, o quanto a gente fica preso na tela e o quanto a gente perde do ambiente, né? Imagina a criança que ainda está nesse momento de reconhecer, de explorar, de aprender. Então, quanto mais essa criança estiver aberta, olhando ao redor, né, pensando até no desenvolvimento motor, né, quanto ela puder explorar, caminhar, né, sentar no chão e o adulto tá ali para ajudar, melhor. E pensar que para aquisição de repertório de comportamento, a criança precisa de reforço, né? E precisa ter uma consequência que mostre para ela que vale a pena se comportar daquela maneira. E diante da tela, ela pode até descobrir palavras novas, algo assim, mas ela não está experimentando falar essas palavras ou né, usar a função dessas palavras. Sim, exato, né? De estar ali no dia a dia dela, de realmente ter uma função, né? Que é o que a gente estava dizendo, né? Para a gente ver o repertório dessa criança, essa palavra precisa ter função, né? E ter função é isso, não é simplesmente eu saber que copo é copo, mas eu saber que copo tá ali, ele tem uma função que eu posso usar. Quando eu pedi copo é porque eu tô querendo um copo. Eu falei copo porque eu tô pedindo, e não só porque eu tô copo, né? Não é simplesmente, né, a copo. Se a gente pensar, né, como que a gente aprende uma segunda língua? E antes a gente ficava, né, naquele... dog, né? Isso não ajuda. Então, se a gente ficar só no aplicativo para tentar aprender inglês, a gente não vai aprender, né? A gente vai ter ali um vocabulário que pode expandir, mas ele não vai ter necessariamente funcionalidade, né? E para a aquisição da primeira língua, isso é essencial, né? Eu preciso estar fora da tela, eu preciso estar com o outro, né? Eu preciso estar... A fala, ela existe porque eu preciso do outro, né? Ela é mantida em relação, né, nessa inter-relação. Se eu não tenho o outro, eu não tenho fala, não tenho por que falar, né? Perfeito, maravilhoso. Ótimo. Bom, então, vamos chamar mais vezes. Sim, a gente quer que você volte. E a gente incentiva vocês a, então, trazerem mais dúvidas, porque enquanto a gente está conversando aqui, imagino que vocês pensem em muitas outras dúvidas, né? E isso nos ajuda a trazer mais temas que sejam relevantes para a gente poder favorecer o desenvolvimento das nossas crianças. E você tem Instagram? Você sabe falar o nome dele? Ó? Tem o Instagram, o meu pessoal, que é meu nome inteiro, Maria Cláudia Arvigo. E tenho também o Instagram da clínica, da Voar, que é Voar Fonoaudiologia. Tá. E aí ele coloca ali embaixo depois pra gente. Tá. A gente tá treinando. Já está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo, em algum lugar. Tem que lembrar de pedir para as pessoas falar do Instagram. Obrigada. Então, tá bom, muito obrigada. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.